como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Eu fui contratado para fazer a revista oficial do Vasco, do Bank of America, bancada pelo Bank of America. Cara, é uma revista maravilhosa. Porque é aqui que eu tenho que ficar controlando o condomínio, entendeu? Tem Verrete, tem Paê, tem Piton, entendeu? Porra, Coutinho chegando. Estou muito feliz, como devem calcular, estar aqui neste clube que é um grande no Brasil e no mundo, portanto para mim é um orgulho muito grande fazer parte desta família. Fala um pouco da história. Muito grande de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece. Recebi que a 777 aceitou vender na faixa dos 550 milhões para o La Máquia. Você não disse que tinha ordem para o Vasco não ganhar? Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam todos muito bem-vindos. Você está ligadinho no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já de antemão, meus amigos e minhas amigas, quero pedir perdão a vocês, não consegui me fazer presente ontem, a gente teve alguns problemas técnicos e também outra parada, para ser sincero para vocês, tava ontem, tirei o dia para ficar com a minha família, para descansar, porque a única notícia que teve é que o treinador chegou e todo mundo já sabia disso, tá, gente? Então, hoje, mais tarde do que o de costume, mas aqui estamos, tem muito assunto sério e importante do nosso Vasco. Já peço para você que torce pro Vasco, ou não torce, mas por algum motivo tá acompanhando para saber o que tá acontecendo, então, coloquem muita atenção, prestem bastante atenção em tudo que a gente vai falar. Vamos abordar diversos assuntos no plural, isso mesmo, vários. Falar do treinador, vamos falar do jogo de amanhã, né? Copa do Brasil, escalação da partida. Teve jogador que ficou de fora e não gostou muito. Vamos falar sobre a 777, sobre a Justiça do Rio de Janeiro, Vasco SAF, Crefisa, Felipe Coutinho, o garoto GB da base que renovou o contrato, o 10º gol do Romário, aniversário do Bernardo, né, o pequeno Gui. Tem muita coisa que a gente vai falar, então acompanhe. Quer ajudar o nosso canal? Sempre que aparecer aquele anúncio na tela, deixa o anúncio correr, que ajuda muito o nosso canal a gerar receita. Já é, família? Outra parada, outra coisa, meus queridos, se tornem membro aqui do nosso canal. Para você se inscrever é de graça, não paga nada, é só clicar no botão inscrever-se, pronto, já está inscrito, já faz parte da família Vascaíno desde sempre. Mas quer se tornar um membro, quer fazer parte mesmo do canal? A partir de R$2 por mês, você está ajudando muito o nosso canal a ficar de pé. A gente que faz um trabalho aqui, trabalha sempre em cima da verdade, né? Em prol da nossa Cruz de Malta, do nosso Vasco da Gama, tá, gente? Aqui não tem passação de pano para vagabundagem, aqui não tem direito, interesse, vocês não vão ver o Álvaro Silva se camuflando como algumas pessoas fazem aqui no YouTube, de acordo com a situação, eles mudam o discurso, não, eu sou sempre a favor do Vasco, então se quer se sentir representado aqui na plataforma, se inscreve aqui no nosso canal. Meus amigos e minhas amigas, dito isso, sem muita delonga, tem muita coisa pra gente falar, vai ser praticamente uma live, já peço pra você, meu nariz até coçou, aperta o cinto de segurança, deu uma ardência no nariz. Apertem seu cinto de segurança agora e vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Então, logo de cara de bate-pronto é o seguinte, ontem chegou, né, como eu já tinha falado para vocês ao longo da semana, em torno de 5h50, 6 da tarde, aqui no aeroporto do Galeão, no Rio, o treinador português, Álvaro Pacheco, meu xará, né, tomara que ele represente bem o nosso nome, né, brincadeiras à parte, não chegou sozinho, tá? O treinador português trouxe consigo 4 integrantes da sua comissão técnica, que são eles, o auxiliar Pedro Valdemar, deixa eu ver, o analista José Teixeira, o analista de performance Ricardo Ferreira e o preparador Luciano Mendes. Falando em preparador, existe a possibilidade do preparador físico Diego Pereira ficar aí na comissão técnica do Vasco da Gama. Outra situação é o seguinte, o nosso treinador Álvaro Pacheco não poderá ficar à beira do gramado amanhã por uma questão de tempo hábil, né? Ele não apareceu ainda, o seu nome ainda não apareceu no bid, que pelo regulamento da Copa do Brasil ou do Brasileirão, tem que constar até 24 horas antes da partida. Com isso, quem vai ficar à beira do campo é o treinador interino, Rafael Paiva, que até aqui vem sim fazendo um bom trabalho, apesar dos apesares e das dificuldades que nós temos no elenco, tá, gente? Outra situação é o seguinte, o treinador português foi eleito o 3º melhor treinador da Liga lá de Portugal, da temporada 23-24, tá, gente? Ele ainda não tem título, né? De certa forma é sim uma aposta, mas é um cara muito carismático,
a energia muito pra cima, e nesse momento lá em Portugal, ele é visto sim como uma revelação, como um cara que tá em ascendência, em ascensão ali pra galgar, né, voos maiores. Se ele vai realmente conseguir decolar, obviamente, com o nosso Vasco e ter esses voos, a gente não sabe. Fato é que é sim, de certa forma, uma aposta, mas no meu ponto de vista, tomara que eu esteja certo, tá, gente? Eu acho que é uma aposta diferente daquilo que a gente vê aqui no Brasil, de alguns treinadores que estão começando, porque lá, bem ou mal, é uma aposta, mas ainda assim é futebol europeu, não é primeiro escalão o clube ao qual ele estava, mas ele conseguiu, né? O Vitória de Guimarães bateu recorde, nunca tinha alcançado uma pontuação assim na Liga Portuguesa, então com isso pode ser que ele chegue e ajude o nosso elenco, né, gente? Outra situação é o seguinte, eu vou colocar para vocês algumas sonoras, né, que o nosso novo treinador falou ainda lá em solo de Portugal, depois, né, ao pisar aqui no solo brasileiro, né, o português falou. Então vou abrir aspas para o nosso novo treinador e a gente já volta. Álvaro, o que você conhece do Vasco, da história do Vasco, do time do Vasco? Eu acho que nós temos que focar, porque sem dúvida dizer que é uma grande oportunidade. Vou treinar o Gigante da Colina, um grande clube brasileiro e mundial, portanto para mim é um orgulho muito grande, vou com muita vontade de trabalhar. É um clube que é gigante, vai voltar a ser gigante e quer voltar o mais rapidamente possível. Aquilo que eu vou é com uma vontade muito grande de trabalhar, de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece e regressar àquilo que é o mais importante, momentos das decisões, e ser capaz de estar perto outra vez de títulos. O que você conhece do elenco do Vasco? O elenco do Vasco, eu acho que é um elenco com uma mistura muito grande, não de jogadores experientes, de jogadores jovens, com muito potencial. Eu acho que vejo ali muito potencial e um elenco com uma... E agora neste último jogo viu-se a solidariedade, o companheirismo, a capacidade que eles tiveram de lidar com uma adversidade do jogo anterior em casa, em que que tiveram um resultado menos positivo, mas deram uma grande resposta. Então, portanto, vejo um grupo com muito potencial, um grupo com muito caráter, e vou com muita ilusão de nós juntos sermos capazes de fazer escrever uma página bonita pelo Vasco. Eu coloquei a boina certa, tá? É assim mesmo? Exatamente. Contra o Fortaleza, dará tempo de você estar no banco de reserva? Sobre o Felipe Coutinho, que o torcedor tanto sonha com a volta dele, é um bom jogador? Você conversou já com o presidente do Vasco, com o Pedrinho, ou a tua conversa foi com o Lúcio? Sucesso pra você, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, vamos ser felizes. Vamos lá, vai, com toda a esperança. Estou muito feliz, como devem calcular, estar aqui neste clube que é um grande no Brasil e no mundo, portanto para mim é um orgulho muito grande fazer parte desta família. Fala um pouco da história. Uma vontade muito grande de ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece. Fala um pouco da história do Vasco. Fala um pouco da história do Vasco, que o senhor conhece, eu falo muito também em entrevistas. Sim, sei que é uma história que quem criou e quem fundou também tem um bocado de português. Sei que também é um clube que ao longo da história aqui do Brasil foi crescendo e foi conquistando alguns títulos, tem títulos muito importantes, é um clube muito importante naquilo que é a vida daqui do Brasil, e aquilo que eu quero é ajudar o Vasco a ir para os patamares que merece, ir para os momentos de decisões e para os momentos de voltar outra vez aos títulos. Você não vai comandar a equipe na terça-feira, e por quê? Não, eu acho que nós estamos agora a chegar, agora o objetivo também é acertarmos tudo, conhecer o elenco, conhecer toda a estrutura, reunir com todos os departamentos, também conhecer mais aprofundadamente aquilo que é o elenco, que é o time, e depois começar a trabalhar. Eu acho também que o Rafael tem vindo a fazer estes jogos, faz todo sentido, como ele também tem tido estes treinamentos, fazer o jogo, para depois nós começarmos a... Você tem mantido contato com a assessora da comissão, você tem mantido contato com a assessora da comissão daqui, tem pegado informações, já está de fato trabalhando mesmo à distância ou não, só amanhã mesmo? Não, eu acho que quem conhece a organização do Vasco e a sua dinâmica e o pessoal com quem trabalha, já deve saber que este tipo de trabalho já está a ser, previamente já foi começado a fazer para a minha integração e adaptação aqui ser muito mais rápido por estes excelentes trabalhadores que estão aqui atrás de mim. Obrigado. Uma fotinho. A parte interna da van do Vasco aqui. Manda um alô aí, Álvaro. Provavelmente. É um prazer muito grande estar no Gigante da Colina. Desculpa. Um orgulho muito grande mesmo. Estar no Recado Gigante pra e acordar torcida. o Gigante. Vasco é para quem torcida acredita. fantástica. Muito apaixonado, muita gente, e é assim também como eu sou. Um treinador também ambicioso, exigente, e juntos vamos ser felizes. Ao Vasco tudo! Bom, show de bola, né, meus amigos? Agora, então, vamos pra gente já mudar de tópico. Tem muita coisa importante. Já falei, vai ser tipo uma live aqui, mas vocês não vão se arrepender. Vamos falar muita coisa importante do Vasco. Outra situação, eu quero dar
dar um parêntese aqui para a emissora, né, aqui do nosso país, a maior emissora, diga-se de passagem, que é a TV Globo, né, gente? Sinceramente, né, a gente vira e mexe, a gente dá aqui umas batidas, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, eu quero trazer para vocês uma outra situação aqui, tá? Hoje pela tarde, no programa Tá Na Área, tá, gente? Pela primeira vez em, sei lá, em 8 meses ou um ano, a galera do Sport TV falou mais de 20 minutos do Vasco. Olha, gente, mais de 20 minutos do Vasco, coisa que eles nunca fazem. É 30 segundos, 40 segundos no Globo Esporte e 3, 4 minutos, né? Hoje no Tá Na Área falaram bastante do Vasco, repercutiram a chegada do nosso novo treinador, repercutiram também a partida de logo mais diante a equipe do Fortaleza. E lógico, né? Eles não iam perder a chance de repercutir também a situação envolvendo Felipe Coutinho, Dimitri Payet, ou seja, né, gente, para quem fala que grande jogador não alavanca a marca, não traz visibilidade, não traz investimento, olha aí, a própria emissora a qual eu acabei de mencionar, que quase nunca fala do nosso Vasco, só de existir essa real possibilidade do Felipe Coutinho desembarcar aqui no Brasil para voltar a jogar no Vasco, já deram ênfase hoje para o nosso time quase meia hora, coisa que eles não gostam de falar do Vasco, e hoje foram obrigados a falar porque tá todo mundo falando desse assunto, né? Então, só para ficar a reflexão de muitos aí que acham, né, que passavam um pano na cabeça da 777, que acham que a história de não trazer grande jogador é futuro no futebol. Na minha visão, não, porque a partir do momento que a Globo colocou hoje o Coutinho na pauta, junto com o Dimitri Payet e Vasco e Fortaleza amanhã, eles falaram quase meia hora do Vasco, coisa que eles nunca fazem, né? Então, sinceramente, já passou da hora, sim, do Vasco começar a buscar grandes jogadores no mercado, tá, gente? Essa é minha opinião. Galera, agora uma outra situação. Não tem nada a ver com o Sport TV, tá, gente? Só para deixar bem claro, mas ainda tem ligação sim, né? Uma certa ligação com o Grupo Globo, né? É o seguinte, gente, lá na final do Campeonato Brasileiro de 1989, tá, onde o Vasco da Gama se sagrou campeão brasileiro, lá jogando na casa do São Paulo, lá no Morumbi, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Galvão Bueno foi o narrador daquela partida, o nosso Vascão se sagrou campeão brasileiro, tudo isso a gente já sabe, né? Só que é o seguinte, ali parece, né? Eu vou colocar um vídeo para vocês verem. Ao que dá a entender nesse vídeo, que parece que o Galvão Bueno achou que o áudio dele estava desligado enquanto a transmissão continuava ali mostrando a volta olímpica dos atletas, mas no fundo ele estava conversando com uma terceira pessoa, que não sabemos quem seria, né? E o Galvão Bueno teria afirmado: eles descumpriram a ordem, não era para o Vasco, a ordem não era para o Vasco não ganhar, então eles descumpriram a ordem. Aí a gente não sabe se ele fala isso num tom de brincadeira com alguém, se ele fala isso no tom, né, do time em si, né, tipo assim, pô, os caras do São Paulo descumpriram a ordem, né, deixaram o Vasco ganhar. A gente não sabe o que é, se tá falando da arbitragem, se tá falando de algum investidor, de algum organizador do campeonato. Fato é que ficou suspeito, e o senhor, né, narrador Galvão Bueno, mais conhecido no nosso país, na minha humilde opinião, deve sim explicações, tá? Não só para o Vasco da Gama. Na minha humilde opinião, o Ministério Público deveria convocá-lo para explicações, embora ainda que ele tire o corpo, que ele use o nome de alguém que já tenha falecido, não sei, só um pensamento meu, mas na minha opinião, eu acho que o senhor Galvão Bueno deve ser chamado para esclarecimento sim. Então, para não ficar só no que eu estou falando, acompanhe esse trecho e a gente já volta. Nesta conquista que o torcedor esperou por 15 anos, eles pousam, param a volta olímpica, e aí fica a imagem de conquista do Clube de Regatas Vasco da Gama, o campeão brasileiro de 1989. Parabéns, Vasco, um grande campeão. 1990, 25 anos da Rede Globo, a Globo 90 é nota 100. Só pra flecha. Mas era pra ter esperado mais, não? Tá legal. Desobedeceram a ordem. Eles desobedeceram a ordem. Você não disse que a ordem pro Vasco não ganhar?
Mas era para ter esperado mais, não? Tá legal. Desobedeceram a ordem. Eles desobedeceram a ordem. Você não disse que tinha ordem pro Vasco não ganhar? Toné, me diz uma coisa. Bom, aí como vocês já viram, né, como eu acabei de mencionar, né, gente, no mínimo é muito suspeito, é uma situação muito séria, tá? Porque se supostamente existia essa ordem para o Vasco não ganhar, como é que o narrador da maior emissora do país sabia e ficou quieto? Então, se foi isso supostamente, né, Galvão Bueno supostamente pode ter sido conivente, né? Não sabemos, vamos aguardar, mas de primeira mão, logo de cara, no mínimo, né? Muito suspeito essa situação, tá, gente? Agora, mudando de assunto, eu quero falar, ainda falando de jornalismo, eu quero falar do jornalista Lédio Carmona, né? Isso mesmo, ele é um cara que é vascaíno, todo mundo sabe, sempre defende o Vasco, inclusive no Grupo Globo, né? Todo mundo batendo, ele tá sempre aí tentando defender, tem seus erros, tem seus acertos, como todo mundo, mas enfim, o Lédio Carmona, gente, foi divulgado um vídeo que ele deu uma entrevista nesses podcasts que tem hoje em dia, né? Tem podcast pra tudo quanto é lado. Fato é que o Lédio Carmona falou sobre a revista Vasco da Gama, né? Muito bacana, algo implementado na gestão do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, né? E aí ele fala dos bastidores, né? Das finais do campeonato, da revista Vasco da Gama, vamos dizer assim, o editor-chefe era o Dr. Eurico, tinha que levar lá em São Januário para ele ver a revista inteira, para depois dar o aval pro Lédio Carmona publicar ela. O Lédio falou que nunca teve problema com isso, enfim, e outros bastidores. Então acompanhe o videozinho dessa curiosidade do nosso Vasco, que já teve a sua revista própria, falada pelo próprio Lédio Carmona, e a gente já volta. Eu fui contratado para fazer a revista oficial do Vasco, do Bank of America, bancada pelo Bank of America. Cara, é uma revista maravilhosa. O legal da história é o seguinte, como eu já conhecia o Eurico, eu sabia exatamente o que eu podia botar na revista e o que eu não podia. Quem podia estar na revista e quem podia não estar na revista. Você fechava a revista e você tinha que levar a revista em São Januário pro doutor ver e aprovar. Mas eu me dava bem com ele, já conhecia ele há muito tempo. Porque o Eurico é o seguinte, é Vasco, ele gosta de você. Se você não é Vasco, ele não gosta de você. Como eu sou, ele, pra mim era... tem exceções à regra. Zico é uma exceção à regra, por exemplo. Gostava mesmo. E aí eu levava a revista, eu falava, tô chegando aqui falava com a secretária, pra ele olhava e dava ok. Só que a revista já estava rodada, eu falava, eu acreditava muito em mim, cara. Cara, ele vai aceitar tudo. Que se ele não aceitar, eu vou dar um prejuízo ferrado. Porque eu rodava, eu falei, pode rodar que ele vai aprovar. Ele aprovava, cara. Ele aprovou todas. Porque eu sabia o que ele não queria, cara. Eu cheguei lá pra mostrar a revista pra ele, que era da abertura do Mundial de Clubes no Rio. Eu cheguei no dia da estreia do Vasco contra o South Melbourne, com uma cena de filme, de filme. Ele tava na cabeceira da mesa, na frente dele assim, um bolo de ingressos. Cara, era uma fila de conselheiro, de sócio, e um a um ele ia dizendo, quanto você quer, Manuel? Faz parte do jogo. Cara, e aí foi desvazando, quando o último foi embora, é que ele foi ver a revista. Aí ele fez a pergunta pra mim. Fala, Eurico, quanto você quer? Eu falei, não quero nenhuma, pô, tem credencial, não quero nada. Sempre trabalhei com a minha carteirinha da Sérgio, da Abraço. Que bom. Mas foi uma cena muito impactante, cara. Bom, é isso aí, né, gente? Vocês viram o que o Lédio Carmona falou. É muita coisa hoje, gente. Calma que a gente já vai chegar na parte do futebol. Aí, falando em futebol, né? Hoje, meus amigos, nessa segunda-feira, 20 de maio, né? Está se completando 17 anos. Como é que passa rápido? Eu era adolescente. Como assim, Álvaro Silva? Gente, está completando 17 anos da partida entre Vasco da Gama e Sport Recife, aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, obviamente, aonde nosso Vasco da Gama se sagrou vencedor pelo placar de 3-1. Álvaro Silva, mas o que tem a ver isso? Gente, tem a ver que nesse jogo o nosso baixinho Romário, né, eterno camisa 11 do Vasco da Gama, meteu o seu milésimo gol, isso mesmo, o seu milésimo gol, portanto hoje, né, está fazendo 17 anos do gol número 1000, né, do milésimo gol do baixinho Romário, tá, gente? Só aqui um parêntese, né, vocês estão acompanhando a imagem do baixinho aí na tela. É que como faz falta, né, gente? Como faz falta jogadores com a irreverência do Romário e com a qualidade técnica, né? Hoje em dia a gente não vê, sinceramente, todo respeito, a nossa seleção brasileira e qualquer time aqui do Brasil não tem um centroavante igual o cara, né, gente? Pra ser bem sincero, o baixinho era o cara mesmo, assim como o Edmundo também já foi o cara, assim como o Luizão já foi o cara, assim como vários outros também, mas o Romário, gente, é diferenciado sim. Alguns vascaínos não gostam dele por ele ter jogado no Urubu, por ele torcer pro América e não sei o quê.
Gente, não tem como gostar de um cara que é o segundo maior artilheiro do Vasco da Gama da história, o cara que faz parte, vamos dizer assim, das figurinhas de ouro da nossa história, ele faz parte do maior time de todos os tempos do Vasco da Gama, o cara que só tá atrás do Roberto Dinamite em quesito gols pelo Vasco, títulos, então assim, muito bacana essa situação, e meus parabéns ao Baixinho Romário, que inclusive, né gente, tá inscrito nas divisões de acesso do Campeonato Carioca. Nesse fim de semana o América entrou em campo, o Romário não entrou em campo, mas o Mequinha, né, o América, acabou vencendo, e só para ficar o registro. Já que eu falei do aniversário do Romário, aniversário não, né, o milésimo gol do Romário, melhor dizendo, gente, eu quero aqui eu quero dar meus parabéns aqui então, para dois atletas que estão fazendo aniversário no dia de hoje. O primeiro deles é o que ganhou o título brasileiro lá em 89 no Morumbi, né? É o Célio Silva, muito bacana, gente. Eu só tenho 32 anos, então em 89 eu não era nem nascido, eu nasci em 92. E pra quem não me conhece, não sabe da minha história, o meu falecido pai, que o papai do céu tem um ótimo lugar, se chamava Célio Pedro da Silva, né, gente? E meu pai nunca foi um grande jogador, sempre foi ali um cara de jogar só joguinho de solteiro casado, mas gostava de jogar de back central, né? Antigamente se falava back central zagueiro. Fato é que tem essa coincidência, né? O Célio Silva foi zagueiro do Vasco, campeão brasileiro em 1989 e está completando no dia de hoje 56 anos. Se meu falecido pai estivesse vivo, estaria completando 59, né? Então, meus parabéns ao nosso ex-zagueiro do Vasco da Gama, Célio Silva. E quem está completando também aniversário no dia de hoje é o Bernardo, né? Ele que foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco da Gama em 2011 e campeão carioca também, está completando 34 anos no dia de hoje. Meus parabéns, tá, gente? Aí agora, virando a chavinha, a gente falou de parabéns. Uma nota triste, né? É uma nota de falecimento que o próprio Vasco da Gama divulgou no dia de hoje, da morte, né, do grande benemérito João Manuel de Almeida, né? Conhecido como O Livreiro, né? Então, João Manuel de Almeida veio a óbito, né? Então, meus sentimentos, minhas condolências à família dele. Agora, meus amigos, entrando em outro assunto, falando um pouquinho do Felipe Coutinho, né? Isso mesmo, gente. É o seguinte, a SAF e o Vasco da Gama estão atrás dele, querem ele, né? A gente tem informação que o Pedrinho tá falando com o Coutinho, com o staff dele. Lúcio Barbosa e Pedro Martins também estão falando. Todo mundo tá falando a mesma língua na situação envolvendo o Felipe Coutinho, tá? O Pedrinho afirmou que existe, no caso, supostamente, o Pedrinho teria afirmado que existe uma operação financeira, tá, gente, para o Felipe Coutinho voltar a jogar no Vasco. Já existe aí, então, a situação financeira já organizada, já pré-composta para repatriar o cria da base do Vasco, craque Felipe Coutinho. No primeiro momento, a informação que a gente tem é que seria um empréstimo com obrigação de compra, um empréstimo até dezembro desse ano, seriam em 5, 6 meses de empréstimo, com a obrigação de compra ao término do contrato, tá? O Aston Villa, ao que a gente apurou até o momento, parece que devem alguns valores ainda para o Felipe Coutinho, e a questão técnica também, o clube inglês acho que não pretende contar com o Coutinho nesse momento, né? Tem outros jogadores se destacando, o time parece que está encaixadinho, o treinador lá, comissão técnica, parece que não faz questão de contar com o Felipe Coutinho para o restante da temporada, e a questão financeira também. E o Felipe Coutinho tá hiper mega super disposto, né, gente, a reduzir a sua pedida salarial para vir jogar no Vasco. Aí, para não ficar só no que eu tô falando, né, vamos abrir aspas aqui pro Zé Comé, né? Não achem ruim comigo, discordo de muita coisa que o Zé Comé vem fazendo nos últimos meses aí, tá, gente? Mas, brincadeiras à parte, críticas à parte também, né? O Zé Comé tem hora que ele acerta. Ele muito mais erra do que acerta, para ser bem sincero. Mas eu vou colocar o Zé Comé cravando, afirmando que o Coutinho chega no Brasil no dia 4 de junho. E a gente tem a informação que a comissão técnica do Vasco, a diretoria do clube, estariam já trabalhando sim com a possibilidade do meia brasileiro estar chegando em junho para já começar a treinar com o elenco. É óbvio que ele só vai poder ser inscrito para jogar as competições lá no dia 10 de julho ou 7 de julho. Enfim, né? Para não ficar só no que eu tô falando, então, acompanhe o que o Zé Comé falou e a gente já volta. Fiquei aqui que eu tenho que ficar controlando o condomínio, entendeu? Tem Verrete, tem Paê, tem Piton, entendeu? Porra, Coutinho chegando, eu aqui, aí o jardinzinho da minha pracinha já vou botar igualzinho lá. Vai meter uma cruz de malta? Claro, pô. Mas já pediu pro síndico? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês agora, promessa minha, tá? Promessa minha. Coutinho chega dia 4. Meu irmão, se eu soube pelos caras da 777, que já tava 2 meses conversando com ele, e o Pedrinho falou que conversou com ele, meu irmão, eu tenho uma faixa gigantesca, tu já viu, Vasco é pra quem acredita, tu vai lá pra me ajudar, vamos prender ali no campo do Coutinho,
Meu irmão, ele já vai chegar com a faixa lá. O Vasco é pra quem acredita. Bom, né, gente? Até então, vamos aguardar. Mas se for realmente verdade tudo isso que estão falando, né? Só nos vai restar uma coisa: esfregar as mãos, preparar a bandeira, a camisa, a faixa, né? Colocar no GPS Aeroporto do Galeão e ir lá recepcionar o homem, né? Só vai restar isso, né? Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Agora, mudando de assunto, falar um pouquinho da situação da novela, da palhaçada, né? Já envolvendo o consórcio, a licitação do Maracanã. Surgiu hoje aí a informação, tá, gente? Assim, já uma prévia do resultado, né? Que a duplinha Fla-Flu ofereceu aí R$20.60.874,12 pela licitação. Vasco e W Torre teriam oferecido R$20.777,28, além de outros pré-requisitos, né, julgados ali durante esse processo da licitação. Fato é que hoje foi divulgado que a duplinha Flamengo e Fluminense teria somado 120,2 pontos nesse pleito e o Vasco da Gama junto com a W Torre somado apenas 97 pontos. Tá? Vale lembrar que o jurídico do Vasco já afirmou sim, na VascoSAF, que vai recorrer nessa situação, que entende, né, que não está justa essa decisão, tá, gente? Agora, meus amigos, agora é o seguinte, hein? Deixa eu pegar aqui, vamos lá, deixa eu guardar ali, vamos lá. Falando agora de outro cria da base do Vasco, que é o nosso atacante, né, o GB. Ele teve seu contrato renovado no dia de hoje até o ano de 2028, tá, gente? A multa rescisória do GB para estar indo atuar, estar indo jogar em algum clube do futebol fora do país, né, no caso internacional, seria 60 milhões de euros, algo em torno de 332 milhões de reais. Estaria fixada, então, a nova multa rescisória do cria da base do Vasco, GB, que teve seu contrato renovado até 2028. Meus amigos, agora antes da gente falar da Crefisa, 777, Justiça, Perícia, SAF, funcionários saindo pela porta dos fundos, tudo isso, calma. É o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui da partida entre Vasco da Gama e Fortaleza. Será amanhã na Colina Histórica, 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier, tá, gente? Com imagens, você pode também acompanhar via áudio, né? Pelas rádios ou até mesmo pela própria Vasco TV, tá, gente? O nosso Vasco da Gama encerrou os preparativos para essa partida hoje no CT Moacir Barbosa, tá? Existia-se uma possibilidade do meio-campista ou volante Hugo Moura ser titular, mas sequer foi relacionado. Informações que correm nos bastidores do CT Moacir Barbosa é que o atleta estaria, de certa forma, meio que sem entender nada, né? Estaria ali meio consternado por não ter sido sequer relacionado. A informação que a gente tem é que ele está bem fisicamente, treinou normalmente a semana inteira, mas por opção do treinador Rafael Paiva, Hugo Moura não foi relacionado para essa partida. Outra informação é que o Fortaleza, tá, gente, já viajou, já embarcou aqui para o Rio de Janeiro, só para ficar aí o registro. Outra situação é a seguinte, a equipe lá do Ceará, o Fortaleza, nunca venceu o Vasco da Gama, no caso com o Vasco mandando o jogo, tá, gente? Só para ficar aí o registro, né? E vale lembrar também que haverá o reencontro, né, entre Dimitri Payet e o Fortaleza, né? Como vocês sabem, né, o primeiro gol do nosso francês com a camisa do Vasco foi justamente diante o Fortaleza aqui em São Januário, onde o nosso Vasco acabou vencendo a partida na ocasião pelo placar mínimo de 1-0, com um chute lá no cantinho rasteiro do nosso francês Dimitri Payet, tá? A equipe de Fortaleza tem 5 desfalques para essa partida, tá? E o Renato Kaiser, ele que foi cria da base do Vasco, o Caleb, o zagueiro Brits, né, o Sacha e o Pedro Rocha. Tá? Esses 5 jogadores são desfalque na equipe do Fortaleza. 2 desfalques do Vasco, né? Como vocês já sabem, é o Jair e o Paulinho Paula, ambos se recuperando de lesão. Tá? E a provável escalação do Vasco, que foi divulgada no dia de hoje, seria aí Léo Jardim, João Vitor fazendo ainda, né? No caso, sendo mantido na lateral direita, Maicon e Léo na dupla de zaga e Lucas Piton na esquerda. O meio-campo formado por Juan Esforza, Pablo Galdames e Dimitri Payet. No ataque ainda existe uma certa dúvida. Adson no lado direito ou o Búfalo Rossi, David do lado esquerdo e Pablo Verrete centralizado, tá, gente? Lógico, né? Mais uma vez reiterando, o treinador à beira do gramado será sim Rafael Paiva. Lembrando que esse jogo tem milhões em campo, milhões de reais em jogo, tá? Isso mesmo, quase 3,5 milhões de reais estão em jogo para quem passar de fase, né? Vai colocar esse valor no bolso, nos seus cofres, né? Então, diga-se de passagem, a SAF do Vasco
pediu adiantamento aí para 777, agora eles não podem fazer esse adiantamento. O Pedrinho afirmou que o associativo vai fazer na hora que a Betfair colocar o patrocínio, o adiantamento aqui no Vasco do patrocínio. Fato é que a SAF pediu 5 milhões, né? Se o Vasco passa de fase amanhã, entrariam 3 milhões e meio, que daria um alívio grande aí na questão de fluxo de caixa da SAF do nosso clube, tá, gente? Outra situação, falando um pouquinho só do mercado da bola, nada a ver com o Vasco, é apenas uma enquete. Eu quero saber de você, torcedor e torcedora. Foi divulgado hoje na rede social oficial do Al Ittihad, lá dos Emirados Árabes, né, que 2 jogadores brasileiros estão se despedindo aí nos próximos dias da equipe árabe, tá? Que seriam eles o goleiro Marcelo Groi, ex-Grêmio, campeão da Libertadores, né, e o atacante Romarinho, né, que fez história jogando lá no clube, lá sobretudo ao lado do Cristiano Ronaldo, do CR7, né? E aí, torcedor, algum desses dois atletas, jogadores, teriam vaga no nosso Vasco? Eu, na minha opinião, se a gente não tivesse o Léo Jardim, traria sim, mas hoje a gente tem o Léo Jardim, tem o Kehler para reserva, ainda temos ali o Felipe Gabriel, que é um excelente goleiro, muito promissor, né? Então, não por qualidade técnica, mas não tem espaço hoje para o Marcelo Guri para a gente gastar dinheiro com um goleiro, minha opinião. Mas é um baita goleiro sim, tá? E o Romarinho sim. Porra, o Romarinho cairia como uma luva no Vasco, né, gente? Cairia como uma luva, né? Pra ser bem sincero, seria top, viu? Eu chego a arriscar que eu acho que o Romarinho pode render até mais do que o próprio Davidson, né? Que a gente vem sempre pedindo aqui no Vasco. Enfim, vamos aguardar, deixa a opinião de vocês aí. Agora, uma outra nota triste, né, gente? Na verdade, quero desejar força, né? Que é pro nosso querido, nosso mascote, carinhosamente falando, o pequeno Gui. Ele que se encontra com um quadro de pneumonia, está se recuperando, né? Parece que a situação já avançou muito, já está bem melhor. Inclusive, essa semana ele compareceu à sua escola para estar fazendo algumas provas ali, mas a família dele encara a situação como bastante delicada, sim, devido à sua saúde, né? Todos sabemos que ele sofre de uma situação na sua pele, né? Que é epidermoliboliosa, né? Tudo isso pode acabar afetando o menino. Então, Gui, boa sorte para você. Papai do céu te ilumine, continue forte aí, porque a gente tá junto com você. Valeu, Gui? A gente tá junto com você. Você mora no meu coração e é de graça, irmãozinho. Nunca te vi pessoalmente, mas eu só de ver a sua vascainidade e a sua pureza, você já conquistou não só a mim, mas a milhões e milhões de brasileiros. Então, força para você, ao nosso querido, né, menino Gui. Gente, agora sim, hein, gente? Agora sim, né? Agora o pau vai torar, vamos dizer assim, né? É o seguinte, gente, Vamos falar então, vamos começar a falar um pouquinho aqui da Crefisa, né? Esses dias aí, José Roberto Lamarca falou que não tinha nada a ver com nada e coisa e tal. Surgiu a informação hoje que um jornalista teria afirmado, tá? Hoje não, ontem, né? Ontem, um canal aqui no YouTube, o jornalista teria afirmado que, vamos colocar aí, que a Crefisa teria feito uma proposta aí, teria feito um acordo com a 777 de 550 milhões de reais para estar comprando aí os 31% da SAF do Vasco, né, do percentual que pertence a 777. Se é verdade ou não, não sabemos. Então é o seguinte, eu vou colocar o trecho do jornalista falando para vocês verem, tirarem suas próprias conclusões e a gente já volta. Não termina não. Não termina não. Não termina não. Não termina não. Pam, 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 pam. Breaking boato. Breaking boato. Breaking boato. Recebi que a 777 aceitou vender na faixa dos 550 milhões para o Lamáquia. Porra, descontinho de só 50 milhões? Os caras no desespero. Que eu tava comentando ontem. Que, cara, os caras meteram 600. Os caras botaram 300 milhões de grana. E estão querendo vender por 600. Achei que o desconto ia ser maior. Mas aí fica uma questão aqui pra gente apurar. Ó, o breaking boato aí, meu camarada. Tá rolando, está acontecendo. Mas tinha a questão de 1 bilhão. Chegava a 1 bilhão. Porque tinha também a assunção de dívida e tudo mais. Não, e tudo, era mais a questão dos investimentos que faltam, né? Pois é. Então, vamos acompanhar. A Crefisa pode, de fato, estar vindo aí. Já se falou muito disso. Era óbvio que eram sólidas as informações, né? Teve uma due diligence da Crefisa, né? Que é uma informação eu acho engraçado, que não foi contestada em nenhum momento por ninguém. Não, tá achando engraçado que, toda a imprensa, cara, o Capello no GE, no UOL, ESPN, galera que não tem nada a ver com futebol, tipo, sei lá, como é que é o Mauro Jardim lá,
todo mundo falando da Crefisa, do interesse da Crefisa, e de repente o seu Crefiso vira, não tem porra nenhuma! E a galera compra o papinho do cara, maluco. Porque ele falou que não tem porra nenhuma, então não tem. Estou indo passear em Nova York! Olha só, se for 550 milhões por 31% da SAF do Vasco, isso já segura uma pica danada. E com a grande cereja que é dos americanos, meu irmão, mete o pé, cuida da tua questão lá. Eu acho que, cuida pra tu não ser preso. E pra mim me parece uma vantagem tremenda. Bom, como vocês viram, né? Aí esses últimos dias para trás, o pessoal da ESPN entrou em contato com o seu Lamáquia, né? Ele falou que não tinha vários pontinhos, alguma a ver com essa situação envolvendo a SAF do Vasco. Mas é claro, né, gente, que a gente sabe também que se por um acaso for mentira dele, né? Ele não vai sair falando, realmente eu tô negociando mesmo, o valor é esse. Pra quê? Pra aparecer outra empresa, atrapalhar tudo, né? Virar um leilão aí pra poder arrancar dinheiro dele. Então o cara vai negar mesmo. Por outro lado, o mesmo Lamáquia afirmou, né? Olha, eu tenho casa lá em Nova York há mais de 10 anos, não tem nada a ver com isso aí. Enfim, gente, fato é que surgiu hoje a informação, tá? Surgiu hoje a informação que antes de surgir essa questão da liminar, aí tirando a 777 dos controles acionários do Vasco, o senhor Zé Roberto Lamáquia já tinha supostamente se encontrado com o Josh Wander para conversar sobre essa situação. E ele teria sinalizado na ocasião R$1 bilhão, isso mesmo, gente, sendo aí 600 milhões, mais ou menos, né? Isso a negociar. 600 milhões para estar comprando os 31% correspondente à SAF, que é a parte que a 777 supostamente já teria pago, né? E os outros 400 milhões para, no caso, estar adquirindo os outros 40%. A gente não sabe se isso é verdade ou não, tem muita informação desencontrada. Enfim, né, gente? Só sei que é o seguinte, o próprio Paulo Salomão, a equipe jurídica do Vasco hoje, entende, né, que não há conflito de interesse, né? Uma vez que o pessoal alega assim, mas a Leila Pereira é sócia da Crefisa, uma das donas da Crefisa, presidente do Palmeiras e não sei o que, isso é conflito de interesse e não sei o que lá. Gente, a gente tem informação que a Leila Pereira deve ganhar a eleição praticamente certamente lá no Palmeiras. A Crefisa, com a FAM, outras empresas subsidiárias da Crefisa, injetam dinheiro pesado no Palmeiras. Inclusive o Palmeiras deve até um dinheiro para a Crefisa ainda. Palmeiras vem se dando bem nos gramados aí todo ano praticamente, brigando e ganhando, levantando títulos o tempo todo. Na minha opinião, né, se o Zé Roberto Lamáquia quiser fazer esse investimento no Vasco, não vai ter conflito nenhum de interesse. Vai ter conflito de interesse sim, quando algum clube deixar de contratar, por exemplo, se o Palmeiras deixar de contratar alguém para ir para o Vasco, ou se o Vasco deixar de contratar para ir para o Palmeiras, aí supostamente pode existir algum conflito de interesse. Do contrário, não vejo nenhum problema, gente. Não vejo nenhum problema. Não sei. Se o próprio Paulo Salomão também não vê, quem sou eu para ver, né? Enfim, galera, só para deixar bem registrado, essa informação quem trouxe foi a UOL, tá? Foi a UOL. E a gente tomou conhecimento no dia de hoje que a 777 quer derrubar a liminar, tá? Para valorizar a sua SAF. Porque eles entendem que debaixo dessa liminar, eles estariam, vamos dizer assim, sob júdice, né? Estaria desvalorizando o seu percentual na SAF. E aí a 777 contratou um escritório de advocacia aqui no Brasil, bastante conceituado, não sei o que lá, tá, gente? Tem gente com medo lá do STF lá, por causa da esposa do Gilmar Mendes. Não tem nada a ver, tá, gente? Que o Paulo Salomão também conhece um montão de gente lá no STF. Um monte de parente dele faz parte da justiça lá em Brasília. Eu acho que uma coisa não vai ter nada a ver com a outra mesmo. Vai ser uma batalha judicial, um lado acusando e tentando provar que é o nosso Vasco, que a gente tem milhares de provas contra eles, que a gente vem falando disso há muito tempo. E o outro lado tentando armar ali uma defesa para tentar passar o pano para 777, quem sabe a justiça acreditar. Tomara que não acredite, né? Para esses camaradas sumirem de uma vez por todas do nosso Vasco, que nunca foi, na verdade, para eles terem pisado aqui em solo brasileiro, né, gente? Agora, envolvendo a 777 Partners, o assunto mais sério desse vídeo, mais importante, tá? É o seguinte, surgiu a notícia hoje que a 4ª Vara Comercial do Rio de Janeiro, a mesma situação que concedeu a liminar para o Vasco, devolvendo aí 39% das ações para o Vasco temporariamente, essa mesma vara aí, aqui do Rio de Janeiro, a 4ª Vara Comercial, nomeou, tá, gente, um perito para estar visitando a Vasco SAF, ou seja, a nossa sede em São Januário. Uma empresa ali teria sido nomeada, né, para fazer a perícia lá em São Januário. E aí é o seguinte, segundo o jornal UOL, eles foram hoje à tarde em São Januário, foram recebidos pela advogada da Vasco SAF, acredito eu que deve ser a Cátia dos Santos, não tenho certeza, enfim.
A informação é que a advogada da Vasco SAF recebeu aí a empresa de perícia em São Januário, né? E afirmou ao perito, né? Nesse caso eu concordo, né? Afirmou ao perito que o despacho não possuía permissão para acesso e perícia nas dependências da Vasco SAF. Com isso, o perito foi barrado em São Januário, foi barrado, não pôde entrar na sede da Vasco SAF, né? Informação foi bom. Informações de bastidores é que os funcionários da Vasco SAF, enquanto a advogada da Vasco SAF conversava com os peritos na entrada de São Januário, os funcionários deixaram o clube pela porta dos fundos. Não sabemos se isso é verdade. O próprio veículo UOL afirmou, caso essa informação não proceda, se o Vasco entrar em contato, eles vão redigir a reportagem e vão, no caso, né, dar ênfase para aquilo que tem que ser dado. Mas por enquanto, como a Vasco SAF não se pronunciou, é a informação que a gente tem, tá? Então, a entrada foi proibida. O que aconteceu foi o seguinte: o perito entrou em contato com o juiz, né, o juiz da 4ª Vara Comercial do Rio, que é o Paulo Assad Stefan. E esse juiz, o Paulo Assad Stefan, teria então, né, concedido aí essa suposta autorização para que ele adentrasse em São Januário. Mas, porém, todavia, entretanto, segundo a reportagem do UOL e do jornal O Globo, né, a advogada do Vasco seguiu barrando, não deixando o perito entrar lá na Vasco SAF, né? Aí a gente toma conhecimento no dia de hoje que o advogado da 777 afirmou a seguinte frase: vamos recorrer, a decisão não tem fundamento, né? O cara pálida, se a decisão não tem fundamento, que tem N provas, Salomão falou, Pedrinho falou, e os torcedores já estavam falando há mais de um ano, os torcedores que nem advogados são, gente, todo mundo tava falando disso, agora tá aí provado por A mais B, e o advogado da 777 falou que a decisão não tem fundamento. Esse é o mínimo que ele tem que falar mesmo, né? Que se ele tá sendo pago, muito bem pago, diga-se de passagem, para defender essa empresa, é lógico que ele vai falar que a decisão não tem fundamento. Vocês acham que o advogado vai chegar e falar assim: olha, realmente a decisão tá pesando pro lado deles e a gente já perdeu? Jamais um advogado vai fazer isso, porque ele foi contratado para tentar defender. E isso já faz parte da estratégia de defesa, de soltar notas assim, notas de repúdio, de quem está indignado, de quem está consternado com a decisão, com a atual decisão. Por quê? Eles querem, né, através dessa situação, conseguirem um pedido de efeito suspensivo, como o próprio nome já diz, para suspender essa liminar concedida ao Vasco da Gama. E agora, voltando para a situação da perícia, né? Para a situação da perícia, é o seguinte, gente. Aí é o seguinte, foi... Abre aspas aqui, para que os peritos, para que a empresa de perícias falou, tá? A empresa de perícia alegou que os funcionários da SAF saíram pela porta dos fundos, tá? E vamos ler o que está na reportagem aí, ó. Foi feita uma ressalva com o juiz sobre a preocupação dos peritos em relação a uma possível perda de provas e documentação, uma vez que não foi possível executar o fator surpresa. Então, a empresa de perícia, nomeada ali pelo juiz, né, da 4ª Vara Comercial do Rio, afirmou que, além de deles terem sido barrados para entrar na sede da Vasco SAF hoje, né, o fator surpresa não pôde ser executado, né. Por outro lado, pelo que a própria reportagem afirma, a própria advogada da Vasco SAF pegou ali, né, o papel que o juiz mandou e falou: olha, mas aqui tá faltando autorização. Aí depois o cara entrou em contato lá com o juiz e supostamente a Vasco SAF ainda assim teria negado. Aí agora a empresa de perícia está querendo dizer assim: olha só, quem não garante que eles sumiram com algumas provas e documentos? É isso que está querendo dizer aqui, entendeu? Então é aquilo que eu falei para vocês, gente. A gente pode se preparar para longas batalhas judiciais, embrólios na justiça, jurisprudência, né? A gente toma conhecimento que hoje a 777 entrou em contato com o consulado dos Estados Unidos, tá, gente? Para deixar bem registrado aqui para vocês, entrou em contato com o consulado dos Estados Unidos, pedindo aí para que eles ajudem a 777 a proteger o seu capital, né? Ou seja, eles estão recorrendo à ajuda ao governo dos Estados Unidos para o capital, para o dinheiro deles não ser bloqueado, não ser todo perdido, né? Então eles estão em pânico, né? Porque eles já contrataram empresas especializadas em falência, empresa especializada em investimento, em fazer negócio mais cirúrgico, com menos investimento e mais ganho, né? Enfim, gente, essa situação é muito séria, tá? É muito séria mesmo. Agora, tem uma coisa que eu quero ressaltar para vocês aqui, tá, gente? Quero deixar bem claro para vocês aqui. Se fosse em outros carnavais, se fosse em outros anos, os advogados do Vasco SAF ou do Vasco Associativo teriam entrado juntinho com o perito lá na sala hoje em São Januário da Vasco SAF.
teriam entrado juntinho, se fossem outros carnavais. Mas hoje a gente observa que o corpo jurídico do Vasco é pesado. Se não for o melhor corpo jurídico do Brasil, hoje nós temos um dos melhores corpos jurídicos, o Vasco da Gama Associativo, ali composto pelo Carregal, pelo Paulo Salomão e vários outros advogados pesados no meio do STJD, do STF, em todas as esferas da justiça do nosso país. Hoje nós temos só peixe grande, só casca grossa, tá, gente? Eu falo assim, casca grossa, que são advogados de renome, de escritórios, de grandes batalhas judiciais, né? Advogados ali que realmente impõem respeito. Então eu tenho certeza, gente, que se a SAF do Vasco conseguiu, através da liminar, derrubar a 777, nem que foi temporariamente, e hoje não deixou essa empresa nomeada pelo juiz entrar em São Januário por falta de documentação, então vocês podem observar, não vai ser como a gente viu nos últimos anos aí, né? Martelo sendo batido à torta e à direita e o nosso clube sendo lesado. Pelo que deu para perceber hoje, a justiça vai ser feita, tá? E o nosso Vasco Associativo vai brigar até o final com unhas e dentes, com embasamento na lei. Algo que a gente não via acontecer. Por exemplo, ano passado, a 777 deu um montão de tacada fora, que era para o seu Jorge Salgado ter acionado as cláusulas e ter retomado as ações da SAF, igual o Pedrinho acabou de fazer, mas o Salgado não fez. Por que não fez? Conflito de interesse e também, né, a questão que eu falei para vocês, o corpo jurídico da galera do Salgado é totalmente diferente do corpo jurídico da galera do Pedrinho, gente. Embora o Pedrinho tenha utilizado de caminhos tortuosos para assentar na cadeira da presidência, né? Todos sabemos que ele utilizou de apoio da chapa dos amarelinhos, da Sempre Vasco, da galera do Júlio Brandt, que são apoiadores do Jorge Salgado. Ele acabou ganhando as eleições tranquilamente, pela primeira vez em muitos anos. A eleição do Vasco não foi judicializada, porém, todavia, entretanto, parece que o Pedrinho está dando na emenda dessa própria turma aí, né? Do Jorge Salgado, né? A gente sabe que existem rumores nos bastidores de São Januário de impeachment. Por que esses bastidores? Porque justamente eles sabem que muita gente dentro do Vasco tem o rabo preso. Então, quem levanta... presta atenção, torcedor do Vasco. Quem levantar essa bandeira de agora em diante dentro do Vasco de impeachment do Pedrinho, tá assinando, tá escrevendo na testa assim, ó, eu sou culpado e tenho o rabo preso. Tá, torcedor? Prestem atenção nisso. Quem defender dentro do Vasco hoje o impeachment do Pedrinho é porque tá morrendo de medo da imundiça ser colocado para fora do clube, de ser tudo colocado pro torcedor ver as claras, com medo de sair algemado de São Januário, e aí vão começar a se movimentar nos bastidores com os conselheiros e beneméritos para tentar o impeachment do Pedrinho. Então, prestem atenção, torcedor do Vasco. Conselheiro, benemérito, grande benemérito, sócio estatutário, que começarem a fazer movimento para pedir o impeachment do Pedrinho, essa turma vai estar assinando a sentença, escrito de vermelho na testa, de culpados, porque estariam supostamente, com o fiofó na mão, morrendo de medo do Pedrinho desmascarar a vagabundagem que já vem acontecendo no nosso Vasco da Gama há mais de 10, 20 anos, tranquilamente, para não falar 30 ou mais, tá, gente? Para ser bem sincero, é por isso que eu volto a defender novamente aqui uma CPI dentro do Vasco da Gama, porque não adianta a gente tirar 777 Partners hoje de dentro do Vasco, não adianta, torcedor do Vasco, e amanhã ou depois fizer outro desespero apavoradamente aos 49 do segundo tempo e enfiar qualquer empresa aqui no Vasco de novo com essa vagabundagem de conselheiros e beneméritos. Não todos, tá? Pelo amor de Deus, não quero generalizar, mas todos nós sabemos que tem muitas laranjas supostamente podres dentro do Vasco da Gama, e isso tem que ser passado a limpo. Não adianta só pegar aquela laranja que tá fedendo, que tá cheia de mosca, é só ir jogar lá fora. Tem um montão de laranja ali dentro do Vasco que tá muito bonitinha, madurinha, mas quando você levanta, você pega, tira da caixa e olha por baixo, ela tá podre. Ou seja, tem muita gente com o bumbum sujo lá dentro ainda. Então é necessário sim uma faxina dentro do Vasco da Gama e uma CPI tem que ser instaurada urgentemente para limpar de uma vez por todas, melhor dizendo, a vagabundagem de dentro do nosso clube. Senão vamos trocar 6 por meia dúzia. A gente viu isso acontecendo quando saiu o Eurica, entrou o Campelo. Quando saiu o Campelo, entrou o Salgado. Entendeu? A gente vai deixar isso acontecer agora que saiu o Salgado e vai entrar o Pedrinho? A gente não pode deixar, porque é por isso que o Vasco não anda pra frente. O problema do Vasco, é lógico, a gente luta contra tudo e contra todos, lutamos, todo mundo sabe disso.
A gente luta contra a emissora, a gente luta contra patrocinador dos times rivais, a gente luta contra a arbitragem, a gente luta contra a federação, a gente luta contra um monte de coisa, Inclusive, esses dias aí agora foi liberada a Vila Belmiro, com a desculpinha que o dinheiro vai lá pro Rio Grande do Sul. A Vila Belmiro ficou fechada durante 2 joguinhos só. No terceiro jogo já foi aberto. São Januário ficou quase mais de 90 dias fechado aqui e não teve nenhum problema. Teve briga, tá, mas não teve nenhuma morte. Lá em Santos, a bala comeu, teve gente morta, teve carro que pegou fogo, carro metralhado, ônibus apedrejado, cena de guerra, uma cena de guerra na Baixada Santista. E a gente viu agora o STJD abrir os portões da Vila Belmiro. Ai, Álvaro, mas o dinheiro tá indo para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Não quer dizer então que o Rio Grande do Sul depende só do Santos. Isso é conversa fiada, gente. Beleza, o dinheiro foi lá pro Sul, bacana, mas o que eu tô querendo dizer não é ajudar o Sul, isso aí é obrigação, não só do Santos, do Vasco, dos vários clubes também. Eu quero dizer o seguinte, usaram a desculpinha para deixar o Santos jogar com portões abertos, e o Vasco ficou quase 100 dias no ano passado por 10% do que aconteceu na Vila Belmiro. É essa patifaria que eu tô falando pra vocês. A gente sempre lutou contra tudo e contra todos. Só que o problema do Vasco não é lutar contra a Globo, contra a Band, lutar contra canal A, B, C, sabe? O problema do Vasco não é lutar contra a arbitragem, contra o STJD, contra a justiça, contra o rival. O problema do Vasco é que dentro do Vasco existem várias frentes, uma lutando contra a outra, porra. Pra quem é religioso, pra quem não é, não sei. Vocês me perdoem, mas é só uma forma de me expressar. Existe uma passagem na Bíblia, tá, gente? Só aqui um exemplo, tá? Não me levem a mal, eu respeito a religião de todo mundo. Quem é umbanda, quem é candomblé, quem é espírita, quem é kardecista, católico, evangélico. Respeito todo mundo, só quero que vocês me entendam. Na Bíblia diz assim, que um reino dividido entre si mesmo, ele subsistirá. O que significa isso, Álvaro Silva? Gente, tá dizendo que um reino que entre eles mesmos estão divididos, estão se matando, esse reino vai acabar. Então o Vasco, como o Euriquim fica lacrando, agora o Euriquim quer fazer lacração, né? Ele é maneirinho também, fico só vendo o jeito do Euriquim também. Ah, o Vasco vai acabar. Ah, o Vasco vai acabar. É claro que vai acabar, pô. É claro que vai acabar. Você chega lá, tem 200 conselheiros. Aí você divide 200 por 5. Tem 5, 6 grupos diferentes lá dentro. Um querendo engolir o outro. Cada um pensando só no seu próprio umbigo. E o Vasco sempre em último lugar. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Precisamos acabar com essa imundícia no Vasco. Precisamos limpar, fazer uma faxina geral nos conselheiros, beneméritos, grandes beneméritos, sócio estatutário. Uma limpeza geral, uma CPI, uma investigação. Quem recebe, quem deixou de receber, para conta de quem vai o dinheiro, quem emprestou dinheiro pro clube, quem recebeu, quem foi lesado, quem não foi lesado, quem foi conivente, quem não foi, quem foi laranja, quem abriu empresa de fachada, quem supostamente fez pagamento, quem recebeu, extrato bancário, sigilo de telefone. Isso tem que ser visto pela Polícia Federal, pelo Senado lá em Brasília. Já passou da hora, gente. Já passou da hora, porque agora tá essa patifaria aí. Agora a quarta vara mandou os peritos irem lá em São Januário. O advogado do Vasco não deixou entrar. Aí agora o perito já tá falando assim, mas o fator surpresa não pôde ser executado. Quem não garante a perda de provas? Já está levantando-se, já está levantando-se essa empresa de perícia a suposição de que provas podem ter sido destruídas hoje dentro do Vasco. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Álvaro, mas você tá a favor da perícia? Não estou a favor da perícia, eu estou a favor da verdade. Eu estou a favor da verdade. Eu quero que o Vasco seja passado a limpo. Tá? Eu não quero saber outra coisa. O Lúcio Barbosa, só para vocês tomarem conhecimento, tá? Ele só tá no Vasco ainda por sabedoria do Pedrinho e do Paulo Salomão. Eles vão falar e agir na hora que tem que fazer. Se tirar o Lúcio Barbosa agora, semana que vem, a 777, Deus me livre e guarde, consegue um efeito suspensivo, o cara volta de novo, aí vira aquele inferno dentro do Vasco, aí aquele desejo de trazer o Coutinho já não é mais desejo, aí já fica aquela briga dentro do clube, e aí todo mundo, aí um fala X, o outro fala Y, só de birra, só vai piorar. Então nesse momento tem que manter do jeito que tá todo mundo, tratar todo mundo bem, deixar todo mundo ali à vontade para trabalhar, mas sendo sempre no papo reto, no olho, na transparência, ó, vamos agir assim, 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 assim. Se amanhã ou depois, a 777, Deus me livre e guarde, consegue esse efeito suspensivo, e nem que for temporariamente retoma as ações do Vasco, nós vamos ter um Vasco unido e uma 777 com um sorriso amarelo aqui dentro. Os americanos, todos eles vazaram, N processos, condenações, bens bloqueados, né? Steve Pasco, Josh Wander, a Mole, né? Essa galera toda, Nicolas Maia, ninguém mais faz parte do conselho da SAF.
Então, quem assumir agora vai ser uma outra galera. Eles vão chegar aqui no Rio com um sorriso amarelo, sem entender nada. Tipo assim, caramba, o meu CEO, que era pra estar a favor da minha empresa, tá a favor dos caras. Caramba, os caras têm prova. Vocês entendem, gente? Então eu tô a favor do Vasco. Sabe? Eu não vou levantar bandeira aqui, não. Eu tô a favor do Vasco. Se o Pedrinho honrar o que prometeu pro torcedor, e se cada lágrima que o Pedrinho derrama, falando de Vasco, ele conseguir converter essa lágrima em transparência, o Vasco vai ser o maior clube do mundo. Se o Pedrinho honrar o que ele prometeu, se cada lágrima que ele vem derramando quando ele fala de Vasco, ele conseguir converter essas lágrimas em atitudes benéficas e deixar o Vasco transparente, o Vasco vai, eu não digo nem Real Madrid das Américas não, o Vasco vai ser o Vasco da Gama e vai ter time na Europa falando do Vasco como exemplo. A gente vai parar de falar assim, ó, o novo Real Madrid das Américas, o novo Manchester City das Américas. Não, o Vasco vai estar numa prateleira tão elevada que vai ser colocado igual a esses times, se o Pedrinho conseguir e se ele fizer o que prometeu pro torcedor. Álvaro Silva, então você é fã número 1 do Pedrinho? Não. Sou fãzaço dele jogando bola. Mas como presidente, ele entrou através de uma chapa que eu não concordo, que é sempre Vasco do Júlio Brandt e a turma do Salgado. Agora, se ele tá dando na emenda dessa turma, é problema deles. Eles que se virem, eles que morram com essa roupa. Agora, o que eu não vou aceitar é nem o Pedrinho, nem Salgado, nem Levenciano, nem qualquer A, B ou C que for presidente do Vasco, só visar os seus interesses próprios ou sentar em cima do rabo e ficar com o rabo preso com medinho de abrir a boca porque tá devendo também. Isso que eu não vou aceitar. Então por isso que eu tô fazendo esse apelo. Precisamos de uma CPI, precisamos de uma transparência e vamos apoiar o Pedrinho, gente. Vamos apoiar o Pedrinho. O Pedrinho tá mexendo num problema tão grande, mas tão grande, vocês não fazem ideia. Eu tô falando pra vocês. Pare e pensa. Não sei quantos conselheiros, não sei quantos beneméritos, não sei quantos grandes beneméritos, não sei quantos sócios estatutários. Eu já falei pra vocês, tem vários grupos políticos dentro do Vasco. Vocês acham que todo mundo concorda com o Pedrinho? A maior parte concorda, Álvaro Silva, é verdade, mas a menor parte não concorda, sabe por quê? Porque ele supostamente tem rabo preso. Pela venda da SAF pro Vasco para 777 através da KPMG. Do dinheiro que o Jorge Salgado supostamente colocou no Vasco e depois pegou de volta. Do dinheiro que a 777 supostamente fez o aporte e depois pegou de volta. Do empréstimo que a 777 fez aqui no Vasco sem conhecimento do torcedor. Do contrato que foi feito de uma forma totalmente errada. Então assim, pau na 777. Eu quero que essa empresa vá pra puta que o pariu. Quero que se foda a 777. Desculpa do palavreado. Segurei minha onda aqui muito tempo para não falar palavrão, mas eu quero que eles vão pra PQP, pro Caixa Prego. Eu não tô nem aí pra essa empresa. Não só ela, a ACAP, qualquer uma outra aí subsidiária do grupo, tá? Não tô nem azul, nem branco, nem amarelo. Agora, torcedor do Vasco, só antes da gente estar encerrando aqui, teve um internauta que veio aqui no meu canal anteontem, eu vou até pegar depois o nome dele para dar os meus parabéns para ele. Ele falou uma coisa muito séria, ele falou assim, Álvaro Silva, eu sou vascaíno, mas eu acompanho a cultura da Arábia. E os árabes não usam a cruz de Malta vermelha, eles usam a lua. Porque a religião deles, né, os árabes, eles não creem em Cristo, né? Só creem em Alá, que seria Deus para eles. E ele falou, será, Álvaro Silva, que os árabes investiriam mesmo num clube cristão? Num clube que tem a cruz de Cristo no peito? É uma pergunta muito interessante, viu, gente? Muito pertinente. Eu vou olhar depois o nome do amigo que falou isso aqui no comentário. Uma questão muito séria. Muito séria. Sabe por que é tão sério? Porque o pessoal da Arábia, gente, se for o Ramadã, eles não treinam. Eles não saem na rua. Eles não beijam na boca, eles não namoram. Eles seguem na risca. Qualquer brasileiro que vai para a Arábia que volta fala a mesma coisa. Cara, os caras são muito religiosos. Então, será que os árabes colocariam dinheiro no Vasco sendo um clube de história, de raízes cristãs? Não sei. Eu torço para que sim. Porém, todavia, entretanto, tem vários fundos árabes que não são sediados somente na Arábia, que tem empresas subsidiárias sediadas em Nova York, sediadas em Londres, sediadas em Paris, né? Que pode ter ligação ao fundo árabe, mas bem de longe, sabe? Bem de longe. Então, não sei. Vamos aguardar, mas muito inteligente a colocação do amigo que perguntou isso aqui no canal. Então, gente, de momento é isso que a gente tinha que falar para vocês. Vamos esfregar as mãos amanhã. Vasco e Fortaleza.
Como diria, né, o Dom Ramon, esganar ou ganar. Né? Boa sorte ao Rafael Paiva, que depois desse jogo ele retorna para a base. Álvaro Pacheco assume, ele que já trabalhou hoje, né? O Álvaro Pacheco já trabalhou hoje. Hugo Moura foi cortado da partida, né, por opção técnica do treinador. O Fortaleza tem 5 desfalques. E temos aí várias outras situações envolvendo Crefisa, envolvendo 777. A gente falou que tudo para vocês, né, tudo bem explicadinho. A 777 tá tentando recorrer aí, vai tentar derrubar essa liminar. Tomara que eles não consigam um efeito suspensivo. A 777 acionou o governo dos Estados Unidos, o consulado dos Estados Unidos, para pedir proteção ao seu capital. A 777 contratando empresas especializadas em falência, né? Josh Wander, a galera Steve Passo, todo mundo pulando fora, renunciando seus cargos na 777. O Vasco está cheio de prova contra essa famigerada empresa. E hoje, né, gente, surgiu essa informação aí dessa suposta perícia, né, que o perito chegou lá em São Januário e teria sido barrado. Mas, como eu já falei para vocês, é uma equipe jurídica, posso falar? Foda. Uma equipe jurídica foda. Eles sabem o que estão fazendo e não foi à toa que foi barrado hoje essa galera na entrada de São Januário, tá? Não foi à toa, tá? Não foi à toa. E podem ter certeza. A gente pode até cair, que eu acredito que não. Cair, que eu falo, é perder a batalha. Mas a gente vai cair atirando. O jurídico do Pedrinho, se por um acaso, por um desastre da natureza, vier a perder essa batalha jurídica, eles vão cair atirando. Porque são advogados top dos top, gente, tá? Então é isso que eu tinha pra deixar pra vocês e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!